Olá, pessoas, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Vamos aqui para mais uma divagações, né? A de número 10, né? Nossa 10ª divagação aqui no canal. E veio trazer assim um tema pesado. Esse tema realmente tem um peso muito grande, né? Que é a hipocrisia. Nossa! Essa palavra na boca de Jesus parecia até um palavrão, porque ele dizia com tanta veemência, né? Assim, ele repreendia a hipocrisia com tanta veemência quando ele dizia hipócritas, né? Se referindo aos fariseus principalmente, né? E demonstrando que realmente a hipocrisia aparentemente é um dos maiores pecados, né? Um dos maiores erros, né, da natureza humana, né? Porque o que provém daí que da hipocrisia brotariam outros crimes, né? Os crimes hediondos seriam filhos diletos da hipocrisia, vamos dizer assim. E se Jesus argumentou tão veementemente contra a hipocrisia, se hipócrita, né? Chamava, dizer que alguém era hipócrita, não sabe, era um. Imagine, gente. Você tá andando por aí, você encontra Jesus. Pô, gente, Jesus, o Cristo de Deus. E ele olha para você e fala, hipócrita, nossa senhora, matou o espírito. Claro, eu tô brincando, não, a ideia não é essa, né? A ideia de Jesus é realmente, não é destruir o espírito, o ser humano, óbvio, não tem nem sentido, mas demonstrar como a hipocrisia é algo deletério para o espírito. Por isso que ele era tão veemente com a hipocrisia, tão veemente com quem a praticava, né? Não é que ele queria destruir os hipócritas, não. Ele queria destruir a hipocrisia dentro da, né? Fazer a pessoa evoluir, né? E aí assim, mas assim, de um bom tempo para cá, né? Eu tenho visto que a hipocrisia, ela não é totalmente inevitável nas nossas vidas, né? Tanto que eu acho que eu criei, né? Porque eu nunca vi ninguém dizer, porque diz assim, de repente você não criou isso não, você leu em algum lugar e não lembra. Pode ser, mas eu não achei ainda a fonte. Eu acho que foi eu que criei essa expressão, hipocrisia funcional, né? Por que eu criei esse termo hipocrisia funcional? Mais assim, pensando em relação de trabalho, né? Às vezes a gente está lá no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que ter um comportamento condizente com o trabalho para nos mantermos no emprego, né? Muitas vezes você faz coisas das quais você não está nem um pouco afim, né? Você às vezes escuta coisas que você não está nem um pouco afim de escutar, você tem vontade de dizer coisas, né? Muitas vezes baseadas no que você escutou, ou seja, revidar, né? Dizer até um belo desaforo, mas não pode, porque você está no seu ambiente de trabalho, você tem que, né, ter um comportamento X para não perder o emprego mesmo. Vamos dizer assim, ou para não talvez perder emprego não seja só a única punição, sofrer uma sanção menor, né, uma advertência, uma suspensão, o que quer que seja. O que nos leva a ter uma postura muitas vezes artificial no ambiente de trabalho por causa da necessidade do emprego. Porque emprego, né, principalmente no nosso contexto, está difícil, né? E a gente segura os nossos empregos com unhas e dentes, inclusive fingindo ser o que nós não somos, né? Fingindo no ambiente de trabalho ser o que nós não somos, né? E eu fico pensando até que ponto isso é positivo. Muitas pessoas podem olhar o lado positivo disso. Não, a pessoa fazendo isso de alguma forma está se burilando. Concordo, né? Quando a pessoa tem a proposta de se burilar, isso pode ser um trabalho de né? Um laboratório de autoburilamento, uma situação dessa, concordo. Mas nem todos têm essa proposta. E nesses casos aí pode gerar uma revolta, né? A pessoa já ficar pior do que já era. Então, claro que tudo entra a questão de contexto, de escolhas, né? Que estão sempre presentes aí na vida do espírito humano, vamos dizer assim. Eu estava até conversando com meu amigo Danilo, né? Que é o nosso palestrante emérito, né? Que também tem conteúdo dele aqui no Raciocínios Espíritas, né? Danilo Cruz, né? E eu estava argumentando com ele sobre isso, foi até por WhatsApp, não foi nem pessoalmente, mas porque a gente não se fala pessoalmente há muito tempo, né? E aí ele me disse, isso aí não seria hipocrisia funcional, isso é hipocrisia laboral, quer dizer, no labor, no trabalho. Certo, mas aí eu diria assim, especificamente laboral, né?
mas a atitude você vê em outros ambientes também, né? Eu continuo com o nome filosofia, não. Hipocrisia funcional, e em específico no ambiente de trabalho ainda tem essa especialidade, né? Que é funcional laboral. Porque você também tem esse tipo de hipocrisia em família, né? Quantas vezes você, para evitar uma confusão, você finge que concorda. Alguns conflitos que eu tive com meu pai há anos atrás, né? Não existem mais, graças a Deus. Ah, papai, tá bom, pai, tá certo. Eu concordava nada, mas fingia que concordava para não discutir, né? É uma espécie de hipocrisia funcional também, vamos dizer assim, né? Acontece muito em casal, né? Com a esposa, por exemplo. Eu chego pra minha esposa, amor, você tá certa, claro. Tá certa nada, né? Mas como no casamento, né? A mulher está sempre certa, então eu tenho que assumir o compromisso que ela está sempre certa, mesmo que eu acho que não, né? Aí, se ela me ouvir dizendo isso, ela me mata. Não é que ela não veja esse vídeo. Mas a questão é essa, né? Então você tem também, para evitar conflitos no ambiente familiar, no lar, as pessoas assumem algumas posturas que não são verdadeiras, não, só para evitar confusão. Concordam com coisas que normalmente não concordariam, né? Simplesmente para evitar o conflito, vamos dizer assim. E isso é bom? Algumas situações é bom, sim, é bom. Mas em outras não, porque a pessoa fica guardando, né, aquela coisa consigo para evitar o confronto, e mais na frente pode vir uma consequência bem explosiva. Isso é fato também. Então temos que ter sabedoria para saber comparar quando vale a pena ou não vale. Então esse tipo de energia você tem você tem na família, você tem na sociedade em geral, nos ambientes que você frequenta, você usa, você tem posturas, aparências, máscaras, né, vamos dizer assim, né, coisas que você não é, mas que você se comporta por uma questão social, até mesmo por uma questão muitas vezes de postura social. Você assume atitudes, palavras, ideias que muitas vezes de fato não são suas, e você demonstra aquilo por uma questão realmente de não, também é a coisa do não conflitar, né? Socialmente, né? Seja qual for o ambiente, já falei do ambiente de trabalho, ambiente familiar e outros ambientes, o próprio ambiente de lazer e tudo mais, né? É muito difícil uma situação que a gente ser totalmente verdadeiro, vamos dizer assim. Então é o que eu digo, nós vivemos muitas hipocrisias funcionais, né? É essa hipocrisia que nós julgamos necessária para o bem viver, para o não conflitar, para o não prejudicar, para a gente não se prejudicar, nem prejudicar ninguém, né? Vamos dizer assim. Vivemos, infelizmente, essa hipocrisia. Não é igual a hipocrisia criminosa, vamos dizer. É diferente. A hipocrisia que Jesus condenava nos fariseus, né? É a hipocrisia criminosa, aquela hipocrisia para manter o poder, para espoliar, para explorar, para dominar, para roubar, né? A pessoa realmente dizer que tem uma autoridade que não tem, no caso dos fariseus, uma autoridade divina que não tem, né? E outros tipos de autoridade, a pessoa, né, se colocar como acima dos outros em virtudes, quando na verdade ele não tem virtude nenhuma, né? A hipocrisia criminosa, essa aqui que Jesus condenava. Essa hipocrisia funcional, né? Para mim ainda é hipocrisia, mas até o nosso momento na sociedade me parece que ela é necessária. Ou será que não? Né? É sempre questionável se tratando de atitudes hipócritas, né, gente? Será que a gente poderia viver bem, contornar os conflitos e tudo mais, trabalhar bem no nosso ambiente de trabalho, né? Nosso serviço profissional, sem utilizar desse recurso, né? Estou sempre questionando, né? É uma postura minha, é uma postura de Ricardo Dib, é uma postura do espírita Ricardo Dib, do cidadão e tudo mais. Mas assim, vamos sendo específico agora, gente, com o ambiente espírita. O quê? O ambiente espírita tem atitudes hipócritas? Claro que não. Claro que sim, né, gente? Infelizmente, né? Às vezes as pessoas frequentam a instituição espírita e tem posturas dentro da instituição que você não vê ela ter em outros lugares. Eu até já comentei em outros vídeos, Zé do Centro, né? No caso, a mulher, a Zefa do Centro, né? Quando chega no centro espírita,
parece que baixa Ismael nele, um espírito superior, e aí ele fica bonzinho. Ô meu irmão, tudo bom? Como vai? É aquela coisa tal. Mas em outros ambientes do centro ele não é assim, ela não é assim, né? Então assim, parece que a pessoa tem uma hipocrisia funcional para o centro espírita, né? Uma postura especial, falsa, muitas vezes, né? Para o centro espírita. Você pode dizer, não, às vezes a pessoa não é dessa forma em outros lugares porque ele vive situações muito difíceis, convive com situações muito difíceis, com pessoas muito difíceis e não possibilita ele ter uma atitude mais afável. Tudo bem, acredito nessa possibilidade, concordo, né? Concordo. Pode haver essa possibilidade também, não tô, né? Mas acredito que não sejam todas as possibilidades, né? Acredito que não, né? Que não seja nem a maioria esse caso específico, né? Então a pessoa tem essa postura dentro do centro, abraça todo mundo, mas em outros ambientes muitas vezes mal olha para a pessoa, não é? Então para que criar essa casca, essa hipocrisia para a instituição espírita? É porque realmente está frequentando a instituição e não está entendendo o que é o espiritismo, né? Porque o espiritismo, como o cristianismo redivivo, tende a combater veementemente, tal qual Jesus, a hipocrisia, né? A hipocrisia, porque se o espiritismo busca, na verdade, a verdade, a verdade, ficou ótimo, né? Mas o espiritismo busca realmente a verdade, busca a realidade maior, a vida maior, né? Onde não há máscaras, onde não é possível a hipocrisia. Passou pro outro lado, pai, acabou. É só aqui na casca de carne, pele, que a gente vivencia isso. Tanto a hipocrisia, né, criminosa, quanto a hipocrisia funcional, né, meus irmãos? Então não adianta isso, né? Veja os abraços, né? Eu tava até pensando, eu ia fazer um divagações só sobre abraço, mas não dá, né? Divagações inteiras só sobre abraço, né? Uma coisa que pode falar em alguns minutos. Mas é interessante, nós espíritas gostamos muito de abraçar. Essa que é a verdade, né? Isso está fazendo uma falta danada nessa pandemia. Também já comentei sobre isso, né? Essa vontade a gente realmente tal. Mas o abraço, gente, dentro da instituição espírita é uma coisa que tem que ser usada com um pouco mais de cuidado. Nem todos são dados a essa questão do abraço. Então, de repente, a pessoa chega no centro espírita, meu irmão, vai lá, abraça a pessoa. Isso pode até fazer com que a pessoa não volte à instituição. Nem todo mundo está preparado. Acho que tem que... as pessoas que eu conheço, graças a Deus, têm esse cuidado, né? Mas tem outros que não tem não, que já vem, não sei o que e tal. Vem de boa intenção, é verdade. Mas que não é bom. É bom ter esse cuidado. Há alguns abraços também que são abraços descarados, né? Me desculpe aqui o termo, né? Tem gente que usa o pretexto, porque, poxa, eu mesmo ali, olha ali, uma frequentadora bonita, uma mulher bonita, minha irmã, vem cá dar um abraço, mas esse abraço aí não tá muito fraterno não, né? Isso acontece muito, viu, gente? Acontece mais do que vocês pensam. Graças a Deus, na minha experiência, é a minoria, a grande maioria, o abraço é fraterno mesmo, tá? Mas tem essas questões também, até quando eu era coordenador da JEP, né, da Juventude Espírita Paulo Estevão, lá do Centro Espírita Paulo Estevão, tinha um rapazinho que adorava ficar abraçando as meninas lá, porque é minha amiga, porque a fraternidade chega de abraço, rapaz. Que eu vi claramente que o cara lá, né, tudo bem, era jovem, eram os hormônios mesmo assim. Já tem que saber ter educação, né, de não ficar com esses excessos com as meninas, né? Porque eu posso entender que é jovem a educação, mas um irmão da menina, um namorado, um pai pode não entender não e não ser espírita e pegar ele lá fora, né? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão desses abraços mal intencionados. Não estou dizendo, gente, que a gente não tenha, que é proibido ter interesse em questões de namoro e sexo dentro do centro espírita, não. Não estaria sendo um grande hipócrita, né? O meu primeiro casamento foi uma pessoa que eu conheci dentro do centro espírita, dentro do Paulo Estevão, né? Não estamos mais casados hoje, mas temos um filho aí com 13 anos, né? Então seria hipócrita se eu dissesse que, né, foi dentro do centro que nos conhecemos. Mas mesmo quando há um interesse mútuo em questões de namoro e sexo, mesmo assim ainda tem que se ter uma postura, né? Não é tem que ter, só porque ambos estão interessados pode ficar se agarrando dentro. Não, pelo amor de Deus. Ainda nesse caso tem que ter uma postura. Imagine em casos que não há interesse nesse sentido, né? Então infelizmente o abraço desavergonhado, vamos dizer assim, né? E tem os abraços falsos, né? A pessoa tá lá a fim de abraçar ninguém, como eu falei no começo, né? A pessoa não tem mas chega no centro, meu irmão, e abraça todo mundo, mas em outros contextos, um colega de trabalho, às vezes até mesmo familiar,
é incapaz de ir lá e dar um abraço, né, no familiar, no colega, em quem quer que seja. Mas no centro é cheio desses abraços assim, né? Infelizmente, desses abraços infelizmente hipócritas, né? Então a gente tem que ver isso aí, né? E para termos realmente, quando a gente voltar para nossos labores presenciais no centro, o abraço ser verdadeiro, o abraço ser fraterno. Porque eu mesmo, gente, estou sentindo falta, ok? E que a gente possa voltar para o centro, pelo menos, se o que eu chamo de hipocrisia funcional, né? Se infelizmente ela é necessária em muitas áreas da vida, né? Talvez não seja tanto quanto eu diga, estou deixando aí por questionamento, que eu não sou o dono da verdade. Vamos ver se pelo menos no centro espírita, gente, ela não é necessária. Vamos tentar ser verdadeiros. Se você não está afim de abraçar, não abrace, mas sorria, faça alguma coisa verdadeira. Não precisa sair, porque eu estou no centro, todo mundo se abraçando. Não, não é a sua. Você não precisa fazer, gente, eu não gosto, desculpe. Aperto de mão, vai um sorriso, né? Vamos tentar, pelo menos, não sermos hipócritas no centro, mesmo essa hipocrisia funcional, mesmo essa, né? Vamos tentar, eu sei que é muito difícil ser 100% verdadeiro, né? Muito difícil, mas vamos tentar ser verdadeiros também, não é revelar-nos a nossa vida para os outros, a nossa vida particular, a nossa intimidade, não é isso. Mas aquilo que a gente pode externalizar, aquilo que a gente pode pôr para fora, vamos buscar que seja verdadeiro, nem que seja uma coisa pequenininha, né? Posso externar sentimentos bem limitados, pequenos, mas que sejam pequenos, limitados, mas que sejam verdadeiros, né? Que vamos tentar ser verdadeiros, né? Dentro das nossas possibilidades, né, meus irmãos? Um momentinho aí, peraí. Porque foi um cabo aqui que soltou, aí querendo ser hipócrita comigo esse cabo. Mas estamos chegando aqui ao final do nosso vídeo, né? E assim, é um assunto realmente que eu relutei bastante em falar, né? Porque é um assunto polêmico, que causa polêmica, né? Muitas pessoas discordam com veemência de mim, outros já concordam excessivamente, o que eu não gosto também, né? Mas fica aí para nossas reflexões nessas divagações 10, gente, que é a nossa última divagação. Pois é, gente, assim, se eu fosse fazer mais uma divagação daqui pra frente, eu ia ter que inventar, né? Aí ia ficar uma coisa meio artificial. Porque nessa parte de divagações, o que eu tinha pra colocar foi o que eu coloquei até agora, até esse último vídeo, né? Agora, isso não impede de vir novas ideias aí e fazer uma nova temporada, né, do Divagações. Não tem temporada nas séries da Netflix, da TV. Então, quem sabe aí, vindo novas ideias aí, novas divagações, a gente faça aí uma nova temporada, uma nova leva. Mas por enquanto, estamos chegando aqui ao final, né? O Divagações número 10, Divagações final. Ok, gente? Então, quem gostou, curte aí, compartilhe, né? Se inscreva no canal, liga o sininho, segue o raciocínio nas mídias aí, Twitter, Instagram e Facebook. E a todos um forte abraço. Eu vou continuar colaborando com Raciocínios Espíritas, gente. Eu só terminei agora. Esse é o último vídeo de Divagações. E o último, talvez não, né? Como eu disse, talvez a gente tenha uma nova temporada aí. Vamos ver, né? Então, forte abraço, meus irmãos, meus queridos. E fiquem com Deus.